Imagine contratar um seguro para proteger a sua família durante décadas. Você paga as mensalidades, organiza os beneficiários, escolhe as coberturas, constrói todo um planejamento acreditando que, se alguma coisa acontecer, aquele contrato vai ajudar a manter a sua estabilidade financeira e das pessoas que dependem de você. Então surge uma notícia dizendo que a seguradora pode ser vendida por bilhões de dólares. E a primeira reação de muita gente é previsível. Será que meu seguro está em risco? Eu preciso cancelar? E se a empresa deixar o Brasil? Será que eu vou perder tudo que eu paguei? E esse receio é totalmente compreensível. Seguro não é uma compra qualquer. Ele envolve proteção familiar. Envolve saúde, patrimônio e acontecimentos que ninguém gosta de imaginar. Mas existe uma diferença enorme entre uma empresa ser vendida e uma empresa quebrar. Misturar essas duas situações pode levar o segurado a tomar uma decisão precipitada, cancelar até mesmo uma proteção importante e descobrir mais tarde que o maior risco não estava na notícia, estava na reação a ela. Os relatos divulgados até o momento indicam que a Prudential estaria avaliando a venda da sua operação aqui no Brasil. A negociação, ela poderia alcançar alguns bilhões de dólares e estaria relacionada a uma estratégia de realocação de capital global. Isso não significa, pelo menos com as informações disponíveis, que a seguradora ela tenha encerrado suas atividades. E também não significa que os contratos deixaram de valer, e nem que existe uma venda oficialmente concluída. Estamos falando de um processo que, conforme noticiado, ainda estaria em estágio inicial. Vender uma operação não significa abandonar os clientes. Empresas vendem unidades de negócios por muitos motivos. Para concentrar investimentos em outras regiões, para reorganizar algumas prioridades, liberar capital, simplificar a estrutura global. Ou porque o outro grupo atribuiu mais valor àquela operação. Uma empresa lucrativa também pode se colocar à venda. Aliás, quando alguém oferece bilhões por um negócio, isso normalmente indica que existe uma operação relevante, uma base de clientes, receitas, contratos e capacidade de geração de valor. É muito diferente de uma instituição fechar as portas porque não tem condições de cumprir com suas obrigações. A Prudential é uma companhia com presença internacional e longa atuação no mercado de seguros. No Brasil, construiu uma operação particularmente conhecida pelos seguros de vida individual, pela atuação de seus consultores e pela proteção oferecida a milhões de pessoas. Isso ajuda a explicar por que a notícia ganhou tanta repercussão. Não estamos falando de uma seguradora desconhecida ou de uma operação pequena. Justamente por ser uma marca relevante, qualquer discussão sobre mudança de controle produz uma certa preocupação. Mas tamanho e reputação não eliminam a necessidade de análise. O segurado ele não deve se sentir protegido apenas porque reconhece o nome da companhia. Também não deve entrar em pânico simplesmente porque existe a possibilidade de mudança de dono. O que importa é compreender como esse processo ele funciona. Então suponha que a operação ela seja realmente vendida. O comprador não está adquirindo somente prédios, sistema e uma marca. Ele está adquirindo uma operação que possui contratos, clientes, ativos, obrigações e responsabilidade. Os seguros existentes, eles não desaparecem como se nunca tivessem sido contratados. A operação ela continua responsável pelas obrigações previstas nas apólices, respeitando o processo jurídico e regulatório aplicável. Uma mudança de controle também não acontece apenas com um acordo entre duas empresas e uma transferência bancária. O mercado segurador, ele é regulado. Então existem exigências de capital, regras de solvência, reservas técnicas, fiscalização, análise sobre quem pretende controlar essa companhia. Então uma eventual negociação relevante, ela precisa passar pelas autoridades necessárias. O comprador ele não pode simplesmente assumir a seguradora e decidir no dia seguinte ignorar todos os contratos existentes. Seu contrato ele não desaparece porque a empresa mudou de dono. Naturalmente, uma aquisição ela pode gerar algumas mudanças. A marca ela pode ser mantida ou pode ser alterada. Processos internos podem ser revistos. Canais de atendimento podem mudar. Equipes podem ser reorganizadas. Novos produtos podem ser lançados. Mas isso é diferente de dizer que uma apólice válida perdeu automaticamente os seus efeitos. Para o cliente, a prioridade continua sendo acompanhar os comunicados oficiais e verificar se a sua apólice ela permanece ativa e adequada às suas necessidades. O que realmente protege o segurado não é apenas o nome estampado no contrato, é o conjunto de toda a estrutura, a capacidade financeira da seguradora, as reservas constituídas para cumprir obrigações, a qualidade da administração, a regulação do setor, a fiscalização dos órgãos competentes, o texto da própria apólice,
as coberturas contratadas, as exclusões, a regularidade dos pagamentos e a clareza sobre os beneficiários. Então, muita gente contrata seguro de vida e guarda o documento sem nunca mais olhar. Não sabe o capital segurado, não lembra quais coberturas escolheu, não conhece as situações que são excluídas, não atualiza os beneficiários, não revisa o contrato quando a renda aumenta, quando nasce um filho ou quando a estrutura familiar ela muda. E esse comportamento ele pode ser muito mais perigoso do que uma mudança societária, porque a seguradora pode permanecer sólida, mas o contrato ele pode estar inadequado à realidade da família. Então imagine alguém que contratou uma cobertura de 100 mil há 15 anos. Naquela época, talvez fosse um valor relevante. Depois vieram inflação, filhos, financiamento imobiliário, aumento do custo de vida e novas responsabilidades. A apólice, ela continua existindo, mas talvez já não ofereça a mesma proteção, a proteção necessária. O problema não está na empresa, está na falta de revisão das coberturas. E existe um erro recorrente na contratação de seguros: escolher apenas pelo preço. A pessoa compara duas propostas. Uma custa R$150 por mês, outra custa 220. E conclui que a mais barata automaticamente é melhor. Mas seguro não é uma mercadoria que pode ser analisada apenas pelo valor mensal. É preciso comparar cobertura, capital segurado, carências, exclusões, possibilidades de reajuste, cobertura para invalidez, doenças graves, diárias por incapacidade, assistências, regras de cancelamento, prazo, atendimento, saúde financeira da instituição seguradora. Então a proposta mais barata, ela pode ser adequada ou pode retirar justamente aquilo que o segurado ele mais precisa. Seguro barato pode sair caro no momento em que a proteção é acionada. Mas também existe o erro contrário: contratar coberturas caras, complexas e que muitas vezes são desnecessárias, apenas porque alguém apresentou uma proposta sofisticada. A melhor apólice não é aquela com mais benefícios, é aquela que cobre os principais riscos da pessoa pelo custo que ela consegue sustentar ali no longo prazo. Essa notícia também oferece uma boa oportunidade para corrigir outra confusão. Seguro não é investimento. Quando alguém paga o prêmio de um seguro de vida, não está necessariamente acumulando um patrimônio que precisa receber de volta. Está transferindo um risco. A pessoa aceita pagar por um custo previsível para evitar que sua família enfrente um prejuízo imprevisível e potencialmente devastador. É a mesma lógica de várias outras proteções. Você não contrata um seguro residencial esperando que sua casa pegue fogo. Você não faz um seguro alto torcendo para sofrer um acidente. Não contrata proteção de renda desejando ficar incapaz de trabalhar. A utilidade do seguro está em existir quando o imprevisto acontece. O objetivo não é gerar lucro, é impedir que um acontecimento destrua a estabilidade construída ali ao longo dos anos. Essa diferença é extremamente importante, porque algumas pessoas avaliam o seguro dizendo: paguei durante anos e não usei. Mas na realidade passaram anos protegidas e ótimo que não precisaram usar. É parecido com dizer que desperdiçou dinheiro com o extintor porque não houve incêndio. O fato de não ter sido utilizado não torna a proteção inútil. A possibilidade de controle também mostra porque o planejamento não pode depender exclusivamente de uma marca. Sua estratégia, ela deveria começar pela necessidade. Quem é que depende da sua renda? Quanto tempo a sua família conseguiria manter as despesas se você viesse a faltar? Existem dívidas? Você tem filhos pequenos? Existe algum financiamento imobiliário? Seu cônjuge possui renda própria ou não? Qual é o tamanho da reserva financeira de vocês? Você trabalha como servidor público, como CLT ou como autônomo? Será que há risco de invalidez? E se ficar inválido, isso afeta o seu faturamento? Depois de todas essas respostas, aí entra a escolha do produto e da seguradora. Não o contrário. Quando o planejamento começa pelo nome da empresa, a notícia de uma venda gera desespero. Quando começa pela necessidade de proteção, uma eventual mudança societária é analisada com mais racionalidade. O segurado, ele verifica se o contrato continuará sendo cumprido, avalia os comunicados, revisa as coberturas e só muda quando existe uma razão concreta. Cancelar uma apólice por impulso pode criar consequências importantes. Dependendo do produto e das condições, contratar outro seguro posteriormente pode custar mais caro, porque a idade aumentou, a saúde pode ter mudado e novas doenças podem ser consideradas na análise. As condições de aceitação podem ser diferentes. Coberturas antigas podem não estar disponíveis da mesma forma. O segurado pode ficar temporariamente sem proteção durante a transmissão. Por isso, não faz sentido cancelar primeiro e entender depois. A ordem deveria ser inversa. Entender o que foi divulgado, aguardar informações oficiais, confirmar a situação da apólice, revisar o contrato e avaliar se a cobertura continua adequada.
conversar com um corretor ou profissional de confiança, comparar alternativas caso realmente exista a necessidade de mudança. E somente então você decidir com a cobertura ainda vigente. Proteção financeira não pode depender de notícia do dia. Isso também não significa que o cliente deve ignorar qualquer sinal. Acompanhar a situação da empresa é legítimo. Verificar indicadores de solvência e informações regulatórias pode ser importante. Observar atrasos, falhas recorrentes de atendimento ou alterações contratuais merece atenção. Mas existe uma distância enorme entre monitorar e agir em pânico. Manchetes precisam de impacto. Seu planejamento financeiro ele precisa de critério. Se uma venda for concluída, as seguradoras devem receber informações necessárias para poder repassar para os seus segurados em canais oficiais. Até lá, especulação não substitui contrato, comunicado e decisões regulatórias. E talvez a lição mais importante não seja sobre a Prudential, seja sobre a forma como lidamos com proteção. Muita gente passa meses escolhendo um investimento porque ele pode render alguns décimos a mais, compara bancos, compara taxas, compara fundos, compara ações, mas dedica pouquíssimos minutos para avaliar o risco de faltar renda, o risco de sofrer uma invalidez ou de deixar a família sem recursos. O patrimônio ele costuma ser construído de maneira visível. A proteção trabalha em silêncio e talvez por isso seja tão negligenciada. Só percebemos seu valor quando alguma coisa acontece. A possibilidade de venda da Prudential produz muito barulho, mas o risco financeiro que levou você a contratar essa apólice continua existindo, independente do acionista que controla a empresa. Então, se a sua família ela precisava de proteção antes da notícia, provavelmente ela continua precisando depois dela. A decisão correta não é perguntar apenas, o que é que muda com a Prudential sendo vendida? Também é perguntar, a minha proteção está adequada? O meu contrato está ativo? A minha família sabe que essa pólice existe? Os beneficiários eles estão atualizados? O capital segurado ainda faz sentido? Todas essas perguntas, elas são essenciais, porque com as respostas possuem mais impacto sobre a sua segurança do que tentar prever quem comprará a operação. Uma seguradora, ela pode mudar de dono, uma marca, ela pode mudar de estratégia, um grupo internacional pode decidir sim investir em outro mercado, mas a necessidade de proteger a sua família não desaparece junto com a manchete. Seguro existente serve para proteger o futuro, que pode mudar sem pedir nenhuma autorização. E o melhor planejamento não é aquele que tenta impedir todas as mudanças, é aquele que continua funcionando apesar delas. E aqui no canal, nossa proposta é ajudar você a construir esse tipo de vida financeira menos vulnerável do imprevisto e mais preparado para decisões importantes. Então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque empresas podem mudar de controle, mas o controle da sua proteção financeira precisa continuar nas suas mãos. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.